Hoje eu vou falar a respeito de algumas orientações específicas dos PCNs para alguns conteúdos, como variação linguística, projetos, módulos didáticos e também sobre orientações para a avaliação da aprendizagem. Chegamos assim ao 12º vídeo em que nós discutimos os conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados no Brasil em 1998. Eu estou na segunda parte do documento, língua portuguesa no terceiro e no quarto ciclos, e inicio pela seção orientações didáticas específicas para alguns conteúdos. Dentro desta grande seção, nós já partimos para a subseção variação linguística. Nesta seção de variação linguística, os PCNs vão dizer que é necessário que se procure explorar atividades que olhem para questões de variação linguística, sugerindo, por exemplo, edição de textos orais para apresentação em gênero da modalidade escrita, para permitir que o aluno possa perceber algumas das diferenças entre a fala e a escrita. E aqui já vale a pena um comentário. Quando nós falamos em gêneros orais, nós já temos que pensar qual gênero da oralidade em que é concretizada essa fala, esse texto oral. Pensemos, por exemplo, que eu realizei uma entrevista oral, transcrevi essa entrevista e vou transformar essa entrevista em uma entrevista escrita. Embora aparentemente seja o mesmo gênero entrevista, certamente é muito diferente uma entrevista oral de uma entrevista escrita. Em uma entrevista escrita, eu envio as perguntas ao entrevistado, ele vai responder de uma maneira muito diferente do que ele vai responder a uma entrevista oral. Tanto assim que quando nós procuramos fazer essa transposição, essa retextualização da oralidade para a escrita, por vezes nós vamos ter que fazer indicações. Por exemplo, o entrevistado sorriu, houve uma falha técnica, houve algum comprometimento da gravação, ou o entrevistado indicou algum lugar, algum objeto. Então, quando nós fazemos a transposição supostamente da fala para escrito, o que nós estamos fazendo, na verdade, é uma transposição de um gênero da oralidade para um gênero da escrita. Veja que se esse gênero da escrita em entrevista ele já tivesse nascido na escrita, ele seria muito diferente. Então não se trata apenas da transposição da fala para a escrita, mas de considerar em que gênero da oralidade aquela fala foi inicialmente realizada e em que gênero da escrita eu pretendo que aquela fala seja publicada em formato escrito. Pensemos ainda um outro exemplo. Então, eu gravei a palestra de um determinado sujeito e eu quero transformar aquela palestra em texto. Muito dificilmente alguém vai falar no gênero palestra escrita, mas o que nós vamos ter? Uma espécie de um texto expositivo que vai buscar, de alguma maneira, sintetizar especialmente o conteúdo daquela palestra para um texto escrito. Então, aí também fica clara essa diferença entre um gênero da oralidade, que é uma palestra, e um gênero da escrita, que seria um texto mais expositivo, próximo talvez a um artigo. Bom, continuando, os PCNs, ainda falando da variação linguística, vão sugerir a comparação de textos que tratem de um mesmo assunto para públicos com características diferentes. E entre essas indicações, nós teríamos a comparação de textos sobre o mesmo tema veiculado em diferentes publicações. Por exemplo, uma matéria sobre meio ambiente para uma revista de divulgação científica e outra matéria para um suplemento infantil. Aqui também vale a pena um comentário, porque os PCNs parecem fazer uma distinção apenas entre aquilo que eles nomeiam como suporte. Um suporte seria a revista de divulgação científica e um outro suporte seria o suplemento infantil. Mas o que nós temos de fato que considerar é quais gêneros discursivos estarão nessa revista de divulgação científica e quais gêneros estarão nesse suplemento infantil. Então, digamos que nessa revista de divulgação científica eu tenha um texto descritivo, um texto expositivo muito próximo
por exemplo, a um artigo de divulgação científica ou uma reportagem que vai integrar essa revista de divulgação científica. Então, nessa reportagem, nesse artigo de divulgação científica, eu falo a respeito de um determinado tema, como, por exemplo, o meio ambiente. Já em um suplemento infantil, não é apenas o suporte que muda. Pensemos, por exemplo, num suplemento infantil, quando nós imaginamos jornais, e você tem uma parte a mais, digamos, né? O suplemento, que é a parte para as crianças. Esse suplemento também comporta vários gêneros. Eu posso ter um poema, eu posso ter um conto, eu posso ter até uma espécie de reportagem facilitada para as crianças. Eu posso ter também um texto mais expositivo que se assemelhe de alguma maneira a um artigo de divulgação científica nesse suplemento infantil. Mas, para mim, o mais importante é destacar que não se trata apenas do suporte, revista e suplemento infantil. Nós temos que observar em quais gêneros discursivos esse tema está sendo veiculado. Porque em cada gênero discursivo, o conteúdo temático, o tema é desenvolvido de uma maneira específica, em uma estrutura composicional específica e em um estilo específico, como eu já vou falar logo na sequência para exemplificar. Porque, novamente, os PCNs vão propor a comparação de textos de um mesmo autor produzido em condições diferentes. Um artigo para uma revista acadêmica e outro para uma revista de vulgarização científica. Bom, é claro que um artigo científico para uma revista acadêmica, para um periódico acadêmico, ele é muito diferente de um artigo científico para, nas palavras dos PCNs, vulgarização para a divulgação científica. Então, pensemos em um artigo científico que foi publicado em uma revista acadêmica daquela área. Então, pensemos, por exemplo, em um artigo científico que foi publicado em uma revista da área de saúde, da área de medicina, da área de enfermagem. Certamente, esse artigo trata de um determinado tema com uma profundidade muito maior do que vai aparecer em uma revista de divulgação científica, por exemplo, a Super Interessante. Por quê? O autor desse artigo do periódico acadêmico, ele sabe que ele está sendo avaliado pelos pares. Provavelmente, para ter o seu texto publicado, esse autor ele precisou da avaliação de outros sujeitos que, como ele, eram daquela área e exigiam um tratamento temático muito mais profundo. A estrutura composicional desse artigo no periódico acadêmico ela é muito diferente. Haverá o título, a indicação de autoria, o resumo, provavelmente resumo em língua ou em línguas estrangeiras, uma introdução, a apresentação teórica, a apresentação dos resultados, conclusões e referências bibliográficas, e dentro de um estilo muito técnico próprio para os especialistas daquela área. Já em um artigo de divulgação científica, que nós temos algo bem diferente. Esse tema não vai precisar passar pela avaliação dos pares, de outros cientistas daquela área. Ele vai passar, na verdade, pelo crivo do corpo editorial daquela revista de divulgação científica. E nesta revista, provavelmente, esse artigo não apresentará seções como resumo, como introdução, apresentação dos dados, a apresentação da análise, conclusões e referências. Talvez o que apareça na revista, de alguma maneira, são indicações de leituras, de filme, indicações de outros textos que aquele sujeito possa ler, mas não é no mesmo formato composicional do artigo científico. E o estilo, obviamente, de uma revista de divulgação científica como a Super Interessante deve ser um estilo muito mais palatável, muito mais acessível para um leitor que não é um especialista daquela área. Então não se trata apenas de pensar que é o mesmo artigo realizado pelo mesmo autor para publicações diferentes, para suportes diferentes. São gêneros discursivos totalmente diferentes. O artigo de divulgação científica é para um público e ele tem uma estrutura composicional, um estilo e um desenvolvimento temático muito diferente daquele de um artigo científico que é publicado em uma revista acadêmica, em um periódico acadêmico, que vai ter uma complexidade temática
muito maior, uma estrutura composicional própria dos artigos científicos de periódicos acadêmicos e o estilo próprio dessa esfera da comunicação humana, que é a esfera acadêmica, a esfera universitária. Então, o que eu tenho reforçado aqui é que, nesse momento, os PCNs parecem se atentar muito à questão do suporte, quando eles pensam na variação linguística. E, na verdade, é interessante que nós pensemos, para além do suporte, na questão dos gêneros discursivos. Esses, sim, é que vão marcar diferenças que eu posso, inclusive, considerar como diferenças linguísticas, de variação linguística. Na sequência, os PCNs já em outra sessão vão falar dos projetos. Vamos ver o que são os projetos. São situações em que as atividades de escuta, leitura e produção de textos orais e escritos, bem como as de análise linguística, se interrelacionam de forma contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas que articulam essas diferentes práticas nas quais faz sentido, por exemplo, ler para escrever, escrever para ler, decorar para representar ou recitar, escrever para não esquecer, ler em voz alta, falar para analisar depois. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu, enquanto professor, eu sugira para a minha turma que nós leiamos um romance. Então, nós estamos fazendo uma atividade de leitura. Depois dessa leitura, nós vamos realizar discussões a respeito dessa leitura. Então, aqui eu estou em uma prática de produção de oralidade, de textos orais, como falam os PCNs. Eu estou numa prática de produção de um gênero da oralidade que é a discussão. Após essas discussões, nós vamos adaptar aquele romance para uma peça teatral, que inicialmente vai ser escrita. Então, aqui eu estou na produção de um texto escrito, na produção de um gênero da escrita, que é a faceta escrita da peça teatral. E depois, essa peça teatral vai ganhar uma execução pela oralidade, quando o gênero discursivo for a peça teatral representada por meio da oralidade. Então, o que nós vemos? Nós vemos que eu passo por diferentes práticas de leitura, de escuta, de produção de textos orais escritos, de produção de gêneros da oralidade e da escrita. E essas práticas estão articuladas e elas articulam, portanto, gêneros discursivos diferentes. Como no nosso caso, no exemplo que eu dei, eu articulo o romance com a discussão, com a peça teatral, tanto na sua faceta escrita quanto na sua faceta para a execução da oralidade. Mas os próprios PCNs seguem dando exemplos. Alguns exemplos de projetos: produção de fita cassete de contos ou poemas lidos para a biblioteca escolar ou para outras instituições. Lembramos aqui que o documento foi publicado em 1998. Mas qual era a ideia? Que eu gravasse os alunos lendo contos ou poemas e que aquelas gravações fossem disponibilizadas para bibliotecas. Produção de vídeos, só retomando, então eu tenho uma questão de leitura e depois uma questão de escuta, porque eu vou ler aquele texto para registrar uma prática de oralidade, que é a recitação, e essa prática poderá ensejar uma outra prática, que é a escuta, a recepção de textos orais, a recepção de gêneros da oralidade. Produção de vídeos ou fitas cassetes de curiosidades gerais sobre assuntos estudados ou de interesse. Então, eu, com a minha turma, eu procuro enciclopédias, almanaques naquela época. Hoje eu procuraria na internet informações, coleto essas informações, estou em atividade de leitura, organizo essas informações por meio da escrita para roteiros, para gravação de vídeos sobre curiosidades gerais ou sobre assuntos de interesse da minha turma. Produção de eventos de leitura numa feira cultural ou exposição de trabalho, coletânea de textos de um mesmo gênero, poemas e conto, como muitas vezes nós fazemos na escola, essas coletâneas de poemas e contos criados pelos alunos, livros sobre um tema pesquisado, revista sobre vários temas. Mais uma vez, eu vou ter atividades de leitura, de preparação, de escrita, de leitura, mural, revistas sobre vários temas, mural, jornal, folheto informativo. Então, todos esses projetos propostos aqui pelos PCNs, eles articulam diferentes práticas de escuta e de leitura, de produção de textos orais e de produção de textos escritos, ou seja, eles articulam vários gêneros discursivos. Continuando, os PCNs
vamos passar a falar dos módulos didáticos. Módulos didáticos são sequências de atividades e exercícios organizados de maneira gradual para permitir que os alunos possam progressivamente apropriar-se das características discursivas e linguísticas dos gêneros estudados ao produzir seus próprios textos. Seguem os PCNs. O planejamento dos módulos didáticos parte do diagnóstico das capacidades iniciais dos alunos, permitindo identificar quais instrumentos de ensino podem promover a aprendizagem e a superação dos problemas apresentados. Assim, a organização da sequência didática exige elaborar atividades sobre aspectos discursivos e linguísticos do gênero priorizado em função das necessidades apresentadas pelos alunos. Aqui os PCNs estão falando em módulos didáticos, mas eles retomam a ideia que já foi apresentada nos PCNs de sequências didáticas. E aqui eles estão propondo um caminho metodológico para a realização dessas sequências didáticas. Esse caminho parte do diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Vamos supor que eu vá trabalhar com o meu aluno o conto maravilhoso. E aí eu peço para que esse meu aluno, inicialmente, ele escreva um texto no gênero conto maravilhoso. Eu olho para aquele texto e a partir dali eu posso observar alguns problemas, que podem ser de ordem meramente linguística e gramatical. Por exemplo, os alunos estão com deslizes na grafia, não estão conseguindo grafar conforme se exige pela norma padrão algumas palavras, eu posso trabalhar isso. Eles estão com problemas mais textuais, de coesão, de coerência, eu posso trabalhar isso. Podem estar com problemas discursivos mais amplos. Eles não estão entendendo, por exemplo, para quem é o público leitor de um conto maravilhoso. Então, eu organizo determinadas atividades pedagógicas, eu proponho intervenções para esses aspectos. E depois que eu já realizei essas atividades, eu realizo novamente, eu peço para que os alunos realizem novamente o gênero discursivo, ou seja, que nesse caso eles escrevam novamente o conto maravilhoso. E eu espero que aí haja um resultado muito melhor, porque eu fiz um diagnóstico dos problemas, procurei soluções através de uma intervenção didática e agora eu estou solicitando que o aluno escreva novamente aquele gênero discursivo. Isso também, obviamente, é possível em gêneros da oralidade. Então, o meu aluno apresentou um seminário e eu ali observei várias questões que podem ser melhoradas. A exposição oral, a postura, o tempo de fala, a organização dos membros nas falas, por exemplo, slides que eles levaram, as questões de visualização, de tamanho de letra, de contraste de fundo com letra. E aí eu proponho intervenções e peço para que eles realizem novamente aquele gênero da oralidade. Na sequência, os PCNs passam a falar da definição de critérios para avaliação da aprendizagem. E aqui, provavelmente, para você que está acompanhando essa sequência de vídeos, vai ficar muito claro que os PCNs eles estão retomando justamente o que eles propuseram. Ou seja, houve propostas de trabalho didático e agora, muito correlacionado a essas propostas, os PCNs esperam que os alunos consigam realizar determinadas tarefas, como, por exemplo, demonstrar a compreensão de textos orais nos gêneros previstos para o ciclo por meio da retomada de tópicos do texto. Então, vamos supor que eu faça a leitura para minha turma de um conto de fadas como Cinderela. E aí eu espero que o aluno seja capaz de fazer uma retomada de tópicos do texto. Por exemplo, quais são os personagens, qual é o cenário, quais são os principais elementos narrativos, se existe uma espécie de moral para essa história. Tudo isso é interessante. Mas, a meu ver, também nós poderíamos complementar aqui a proposta dos PCNs, pensando justamente em discutir com os alunos questões do gênero discursivo. Como esse gênero discursivo, o conto de fadas, ele enfoca a realidade de um determinado modo. Provavelmente é um modo muito romantizado. Como esse conto de fadas, ele é composto composicionalmente,
como que são apresentados os personagens, como se desenvolve o conflito, como esse conflito é solucionado e qual é o estilo do conto de fadas, quais são as palavras, as estruturas sintáticas, as frases que dão esse tom para o conto de fadas. Então, aqui, embora sim eu não deixe de achar relevante que haja essa retomada de tópicos, de informações do texto, me parece também que um trabalho com a oralidade que focalize os aspectos de conteúdo temático, construção composicional e estilo do gênero discursivo é um trabalho bastante interessante a ser desenvolvido no ensino dos gêneros da oralidade. Espera-se que o aluno leia, sem que precise de ajuda de terceiros, textos que demandem conhecimentos familiares, tanto no que se refere ao gênero quanto ao tema abordado. Aqui é interessante porque os PCNs eles marcam que há uma diferença entre conhecer o tema e conhecer o gênero. Vamos supor que eu tenha discutido com o meu aluno a respeito do tema aborto. Eu tenho levado um filme, uma letra de música, uma reportagem. O meu aluno, de alguma maneira, conhece aquele tema, mas ele conhece aquele tema por meio desses gêneros, do filme, da letra de música e da reportagem. Se ele for ler um artigo científico da área médica que fale sobre o aborto, talvez ele tenha dificuldade, porque ali eu estou entre especialistas falando, por exemplo, de questões muito específicas com termos técnicos que demandariam muito tempo para o conhecimento. Então aqui eu acho interessante que os PCNs eles conseguem perceber essa diferença que é o conhecimento do tema e o conhecimento do gênero. Muitas vezes, para que nós possamos nos tornar cada vez mais proficientes na leitura, nós precisamos não apenas conhecer o tema, mas os gêneros em que aqueles temas são discutidos. Outra habilidade que os PCNs propõem para que nós possamos fazer uma aferição da aprendizagem dos alunos é que os alunos sejam capazes de selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses. Quais são os meus interesses? Estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de tarefa e a característica do gênero de suporte. Sim, porque eu leio gêneros discursivos diferentes com finalidades diferentes. Eu leio um texto teórico, um livro didático para estudo. Eu leio um romance para entretenimento. Eu leio um manual de instrução para realização de tarefas. Espera-se que o aluno seja capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos, utilizando procedimentos adequados. Leitura extensiva, expansional, tópica de revisão, item a item, consideradas as especificidades do gênero no qual o texto se organiza e do suporte. Mais uma vez que os especialistas estão dizendo, existem diferentes tipos de leitura relacionados a diferentes gêneros discursivos. Eu faço uma leitura muito mais extensiva, muito mais profunda de um gênero como romance. Não haveria sentido em eu me propor a ler um romance e pular partes. Por outro lado, existem gêneros que nós fazemos uma leitura mais inspecional, procurando informações por vezes. Isso é muito comum se eu estou procurando uma notícia, se eu estou lendo um edital de concurso, por exemplo. Eu posso fazer também uma leitura tópica, observando apenas alguns aspectos. Então, por exemplo, eu vou ler uma bula de remédio. Existem ali uma série de informações técnicas que não me interessam, que eu não serei capaz de entender, mas eu quero observar, por exemplo, qual é a recomendação para que aquele medicamento seja tomado, como, quando eu devo tomar, em que quantidade, e também talvez eu me interesse pelas reações adversas. Então, existem diferentes tipos de leitura que estão correlacionadas aos diferentes gêneros discursivos. Isso também é muito interessante, que é trazido aqui pelos PCNs, para que nós, enquanto professores e pesquisadores, que nós consigamos entender que gêneros discursivos diversos, eles se não impõem, pelo menos eles sugerem na vida leituras diferentes, tipos de leituras diferentes. Os PCNs esperam ainda que o aluno seja capaz de produzir textos orais nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das condições de produção. Espera-se que o aluno produza textos orais, planejando-os previamente em função dos objetivos estabelecidos,
com apoio da linguagem escrita e dos recursos gráficos, quando for o caso. Nesse processo, espera-se que sejam considerados os seguintes aspectos: as especificidades do gênero, os papéis assumidos pelos interlocutores na situação comunicativa, possíveis efeitos de sentido produzido por elementos não verbais, a utilização da variedade linguística adequada. Espera-se ainda que o aluno consiga monitorar seu desempenho durante o processo de produção em função da reação dos interlocutores. Aqui eu rememoro que os PCNs, quando eles vão falar a respeito da produção de textos orais, da produção de gêneros da oralidade, eles sempre observam 3 aspectos: o planejamento do gênero da oralidade, a execução do gênero da oralidade e o monitoramento desse gênero da oralidade. E aqui os PCNs eles falam de vários aspectos: dos objetivos, do público, do lugar, do tempo. E, a meu ver, o gênero discursivo ele já articula todos esses aspectos. Pensemos, por exemplo, para compararmos, em um gênero da oralidade que é a aula e um gênero da oralidade que é a palestra. A aula ela tem um lugar específico para ser ministrada, ela tem um tempo para ser ministrada, ela tem sujeitos que ocupam papéis sociais específicos naquele contexto. Um é o professor, outros são os alunos. Muito provavelmente, espera-se que esse aluno leia algum conteúdo antes ou após aquela aula ser ministrada, talvez que ele realize exercícios sobre aquilo. É muito provável que esse aluno esteja preocupado na avaliação que ele sofrerá com relação àquele conteúdo. O professor sabe que aquela aula faz parte de um conjunto de aulas, então ele se prepara, inclusive em termos da sua organização da exposição, pensando no tempo de fala que ele tem, nessa questão da leitura prévia ou posterior dos alunos, na realização dos exercícios, na preocupação dos alunos com as avaliações. Enfim, existe todo um planejamento, tanto da profundidade do conteúdo temático que eu vou dar, da estrutura composicional da aula, como eu inicio, quanto daquele conteúdo e como eu vou organizar e como eu finalizo a aula, inclusive o estilo. É muito provável que esse professor ele tenha um estilo mais informal na aula do que no gênero palestra, que é o que eu começo a falar agora. Veja que a palestra ela é diferente, porque eu tenho um tempo de fala menor comparado a uma aula ou uma sequência de aulas. Aqueles sujeitos que são espectadores da palestra muito provavelmente não leram nada previamente à palestra e provavelmente não têm a obrigação de ler nada depois da palestra. Eles podem sair dali com sugestões de leitura. Eles não serão submetidos a uma avaliação, ou seja, aquilo não faz parte de um processo avaliativo para aquele sujeito espectador. O palestrante sabe que ele tem um tempo de fala menor, que ele deve abordar aquele tema diferente, de um modo diferente daquele que ele aborda para os seus alunos, que vão ler antes ou depois aquele tema. Ele sabe também que o seu estilo ali numa palestra provavelmente deve ser mais formal. Ele provavelmente está lidando com um público que não é o dos seus alunos, com os quais ele tem mais familiaridade. Então, o que nós vemos é que os próprios gêneros discursivos, eles articulam todas essas questões de tempo, espaço, da posição do sujeito autor, do enunciador, daquele que está produzindo o gênero da oralidade, do planejamento desse gênero da oralidade, da execução desse gênero da oralidade, seja em termos de conteúdo temático, daquilo que eu vou falar, da construção composicional, do como eu vou organizar a minha fala e do estilo, por exemplo, se é mais ou menos formal, que será a minha fala, e também em termos da recepção, a recepção que eu espero do outro. E nessa recepção, inclusive, eu vou monitorando, conforme sugerem os PCNs, de modos diferentes. As recepções que eu espero de um aluno são diferentes das recepções que eu espero em uma dos espectadores de uma palestra. Na sequência, os PCNs ainda vão dizer que entre as habilidades que se espera do aluno é que ele seja capaz de redigir textos na modalidade escrita nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades das condições de produção. Espera que o aluno produza textos considerando as finalidades específicas, as especificidades do gênero e do suporte, os papéis assumidos pelos interlocutores, os conhecimentos
presumidos do interlocutor, bem como as restrições impostas pelos lugares de circulação previstos para o texto. Mais uma vez, eu insisto, para mim todos esses aspectos, a posição do sujeito autor, escrevente nesse caso, a posição presumida do leitor, o que esse leitor sabe ou não sabe a respeito daquele texto que eu vou falar, como eu vou organizar o desenvolvimento temático do meu texto, a construção composicional, o estilo, todos esses aspectos, para mim, eles são mais bem trabalhados pedagogicamente se eu parto da ideia de que eu estou ensinando e aprendendo determinados gêneros discursivos e não que eu estou ensinando textos que são mobilizados somente entre o sujeito, um que escreve e o outro que lê. Eu acho que o gênero discursivo ele é um conceito mais robusto para o trabalho pedagógico, porque ele articula de uma maneira muito mais clara essa posição de autor, a posição do receptor, no caso do leitor, e todo o desenvolvimento daquele texto em um gênero discursivo específico, com as características específicas de conteúdo temático, construção composicional e estilo daquele gênero. E dando um exemplo, os PCNs vão falar que é interessante que os alunos sejam capazes de escrever textos coerentes e coesos, observando as restrições impostas pelo gênero. Eu vou parar para fazer um comentário aqui, porque isso de alguma maneira sintetiza aquilo que eu venho falando ao longo de todos esses vídeos. Nós podemos explorar diferentes características dos textos orais ou escritos que nós trabalhamos com os alunos, mas é interessante que nesse trabalho nós observemos quais são os gêneros discursivos em que aqueles aspectos textuais, discursivos, gramaticais aparecem. E aqui os PCNs falam da coesão e da coerência. Sim, a coesão e a coerência, elas se apresentam de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes. Então eu estou trazendo um conceito que não é um conceito bakhtiniano, são conceitos vindos da linguística textual, os conceitos de coesão e de coerência, mas articulando esses conceitos à ideia de gênero discursivo. Para expressar isso, eu trouxe um exemplo. Vamos ler esse breve parágrafo de uma redação de Enem. Então eu tenho: Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Para que o mecanismo democrático funcione, então, é fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos recursos, como alimentação, moradia, educação, segurança, saúde e participação eleitoral. Contudo, muitos brasileiros, por não terem uma certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seus próprios papéis de cidadãos invisibilizados. Logo, deve-se discutir as raízes históricas desse problema e as suas consequências nocivas. O autor é Gabriel Borges. Essa redação foi composta para o Enem 2021. O que eu quero destacar desse gênero discursivo? Para construir o seu conteúdo temático, o seu desenvolvimento temático, a sua linha argumentativa de uma maneira coerente, porque ele está em um gênero que é a redação de vestibular, a redação no caso de Enem, o autor, precisou explicitar para os leitores os elementos coesivos. E aí eu destaquei alguns. Para que, então, contudo, logo. Então eu tenho uma explicitude dos elementos coesivos que auxiliam a mostrar o desenvolvimento temático, a coerência do texto. Então, os elementos coesivos, no caso desse texto, eles são importantes que eles sejam explícitos para mostrar o desenvolvimento coerente da linha argumentativa proposta pelo candidato. Mas não é assim. A coesão e a coerência, elas não se apresentam do mesmo modo em todos os gêneros. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de de poema, que é a Serenata Sintética. Rua torta, lua morta, tua porta. Eu tenho apenas grupos nominais, substantivos, adjetivos e pronomes. Não tenho elementos coesivos explícitos e mesmo assim eu consigo construir uma coerência, porque eu recupero informações do contexto cultural em que se imagina um amante que vai por uma rua torta, acima dele está a lua morta e ele vai se dirigindo para a casa da amada, para a porta da amada, do amado. Então, mesmo sem os elementos coesivos explícitos,
eu consigo construir a coerência desse texto. Esse texto é um texto coerente. Então, o que nós vemos? Que aspectos como coesão e coerência, eles podem ser ensinados de uma maneira genérica, mas eles são realizados concretamente de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes. E é isso que eu venho enfatizando nessa sequência de vídeos. O que nós precisamos olhar é que quaisquer que sejam os aspectos que nós queiramos trabalhar com os nossos estudantes, sejam aspectos meramente gramaticais, sejam aspectos textuais, aspectos discursivos, é interessante que nós vejamos quais são os gêneros discursivos com os quais nós estamos trabalhando. Vamos pensar em aspectos, aspas, meramente gramaticais, como colocação pronominal. A colocação pronominal em uma letra de música, ela não precisa, muitas vezes, seguir o padrão mais ortodoxo da gramática normativa. Já em um requerimento formal para um órgão público, a colocação pronominal que se espera é uma colocação pronominal mais padrão, mais próxima ao padrão da norma culta. Bom, elementos textuais nós acabamos de ver, por exemplo, coesão e coerência. Então, a coesão e a coerência, elas se apresentam de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes. E para falar de aspectos discursivos, pensemos, por exemplo, se eu quero falar a respeito do discurso neoliberal. Esse discurso neoliberal, ele vai aparecer de um modo diferente na fala, no pronunciamento, no gênero discursivo, pronunciamento de uma figura pública como um presidente e em um texto que é uma ata de associação sindical. Então, eu posso olhar aspectos gramaticais, textuais e discursivos, mas eu tenho sempre que entender que esses elementos, que esses aspectos da linguagem, sejam gramaticais, textuais ou discursivos, que eles aparecem de modos diferentes nos diferentes gêneros discursivos da escrita e da oralidade. Eu espero que você tenha gostado muito dessa sequência de vídeos a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, que esses vídeos tenham te inspirado a fazer um trabalho docente ainda melhor com seus alunos, quem sabe suscitado para você questões interessantes para a sua pesquisa. Se esses vídeos foram importantes para você, eu peço, por favor, que você deixe o like, que você comente no vídeo, que você compartilhe. Todas essas ações são importantes para que o YouTube entenda que esse vídeo tem valor. O YouTube não sabe se um vídeo é bom ou ruim. Ele sabe que um vídeo tem muitas visualizações, que ele tem muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Então, para prestigiar o meu trabalho, eu te peço, por favor, deixa seu like, comente, compartilhe. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.